Então agora nós vamos tratar da velocidade média, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Ah, veja só, decomposição, tá aqui, velocidade média, né? Hoje é velocidade média. Considere a decomposição térmica do pentóxido de dinitrogênio gasoso, N2O5, para dar o gás marrom dióxido de nitrogênio, NO2, e oxigênio molecular. Então aqui está a equação. Importante a gente considerar aqui os coeficientes estequiométricos, depois isso vai ser fundamental. Vamos lá. As mudanças na concentração em função do tempo podem ser determinadas medindo as intensidades da cor marrom devido ao NO2. Bom, outra forma de medir as concentrações seria o monitoramento da pressão do reator, pois você tem aqui à esquerda 2 mols de substância gasosa e à direita 4 mols. Né? Então, o monitoramento da pressão também é uma ferramenta para isso. E aqui você tem os dados. Vejam que nós temos o tempo e as concentrações molares, né, do reagente N2O5 e dos produtos. Então, notem que as medidas foram feitas a cada 100 segundos. Tá? Então, a rigor, esse gráfico que a gente tem aqui, ele mostra aqui como varia a concentração do reagente em azul, N2O5, do NO2 em vermelho e do O2. A rigor aqui nós teríamos não esse gráfico bonitinho contínuo, mas um gráfico com pontos, né? Porque os pontos foram, digamos assim, obtidos a cada 100 segundos, mas é porque o software gráfico usa um procedimento de interpolação que dá a impressão que você tem praticamente um número infinito de pontos, o que não é verdade. Você tem um número, na verdade, pequeno de pontos nesse caso, porque os pontos foram coletados a cada 100 segundos. Então vamos tratar aqui da velocidade média, né? Temos um probleminha aqui de velocidade média, um exercício aqui, né? Então, tá pedindo aqui para calcular a velocidade média de consumo do reagente N2O5 no intervalo de tempo no intervalo de tempo de 0 a 400 segundos. Na verdade, ele está pedindo para você calcular a velocidade de consumo do N2O5 e a velocidade de formação dos dois reagentes. Então, vou fazer o seguinte, vou pôr assim, velocidade N2O5 vai ser igual a variação na concentração do N2O5. Deixa eu colocar um pouquinho aqui para a direita. Variação na concentração do N2O5. Aqui teria que ter um delta, né? Não ficou tão bom assim, né? Deixa eu colocar ainda mais para a direita. Então você teria que ter aqui variação na concentração de N2O5 e aqui embaixo variação do tempo. Aqui você tem um sinal negativo para garantir que resulte num valor positivo, porque a velocidade da reação tem que ser positivo. Então, trocando aqui os valores, você pega aqui a concentração no tempo 400 segundos é 0,0101. Então, aqui menos 0,0101 menos a concentração no tempo 0,200. E aqui embaixo é o intervalo de tempo, né, que é 400 menos 0. Então, essa velocidade aqui do N2O5 fica, vamos fazer a continha aqui, vou puxar minha calculadora. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pôr um menuzinho aqui e vou fazer tudo de uma vez só. Vou abrir um parêntese para não causar confusão. E aí, ponto 0,101 menos
ponto 02, na verdade. 00, fecha parêntese, dividido por 400. Espero que eu tenha digitado tudo certo aqui. E aqui deu 2,475 vezes 10 a menos 5. 2,475 vezes 10 a menos 5. A unidade, mol por litro por segundo. Aqui tem um zerinho a mais, ó. Pronto, mas eu considerei lá na calculadora. Vamos fazer o cálculo de novo? Então aqui, menosinho, abre parênteses, 0,0101 menos 0,0200, fecha parênteses, dividido pelo intervalo de tempo, que nesse caso deu 400 segundos. E é isso mesmo. Aqui, da mesma forma, você tem aqui a velocidade para o NO2. Então vai ser a variação da concentração do NO2 no intervalo de tempo, aí que é de 0 a 400 segundos, né? 400 segundos. Então, NO2 no tempo 400 segundos, a concentração é 0,0197. 0,0197. No tempo zero, a concentração é 0. O intervalo de tempo é 400. Logo, a velocidade do NO2 vai ficar, deixa eu ver aqui, então, 0,0197 dividido por 400. Isso aqui, então deu 4,925 vezes 10 a menos 5. 4,925 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. E aí para o O2 é a mesma coisa, eu já vou fazer direto. A concentração no tempo 400 segundos, menos a concentração no tempo zero. Então, no tempo zero a concentração é zero, que é um produto e não tinha nada lá no início. Então, 0,0049, 0,0049 dividido pelo intervalo de tempo, que é 400 segundos. Então, 0,0049 dividido por 400, isso dá 1,225 vezes 10 a menos 5. 1,225 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. Antes de eu fazer esse item C aqui, eu quero observar o que está escrito aqui em verde. O que você consegue concluir sobre a diferença entre as velocidades para as diferentes substâncias envolvidas na reação? Olha só, a reação vamos por aqui, melhor aqui, ó, N2O5, 2 aqui, né? 2? Não. 2, dando 4NO2 mais O2, é isso aí, né? Tá balanceado, né? Eu posso dizer o seguinte, ó, a velocidade da reação eu vou exprimir assim como 1/2 da velocidade de consumo N2O5, que vai ser igual a 1/4 da velocidade de NO2, que é igual a velocidade do O2. Veja que eu simplesmente dividi aqui pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Vamos provar isso? Ó, então vamos fazer o seguinte, ó, 1/2 do V do N2O5 fica, então a velocidade de N2O5, 2,475, 2,475 igual, dividido por 2, né, porque é 1/2, aqui tem um menos 5, então
1,2375 1,2375 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. E aqui eu vou pegar aqui esse 1/4 da velocidade do NO2. Isso aqui vai dar velocidade do NO2, 4.925, então 4.925 dividido por 4, né? 1,23125 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. Então, já para adiantar para vocês aqui, eu quero que vocês notem o seguinte, ó. A velocidade da reação aqui, digamos que fosse a velocidade global da reação, digamos assim, seria então igual a 1/2 da concentração de N2A5, que é igual a 1/4 da concentração de NO2, que é igual a O2. Repare que 1/2 da velocidade de N2A5 é muito próximo de 1/4 da velocidade de NO2, que é muito próximo à velocidade do O2, mostrando que isso aqui é válido. Não são exatamente os mesmos números, esses que eu acabei de sublinhar aqui, simplesmente porque são dados experimentais. Então tem você tem uma certa variação, né, em função de fatores diversos. Enfim, ruído, enfim, tem sempre um certo erro experimental. Enfim, nós, em resumo, o que nós fizemos aqui, nós obtivemos a velocidade de consumo do N2A5, a velocidade de formação do NO2 e a velocidade de formação do O2. E depois concluímos aqui que a velocidade da reação, como se fosse a velocidade global da reação, vai ser igual a 1/2 da velocidade do N2A5, que é igual a 1/4 da velocidade do NO2, que é igual à velocidade do O2. E aqui está provado isso. A pequena diferença aqui na terceira casa decimal se deve a fator experimental, né, o erro experimental. E outra coisa importante é que a velocidade da reação, e a gente está tratando aqui da velocidade média, velocidade instantânea trataremos na aula que vem, ela depende do intervalo de tempo. Ó, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui só para o N2A5. Então, no intervalo de 0 a 400 segundos, esse é a velocidade da reação. Vamos pegar no intervalo de tempo diferente. Então, vamos pegar aqui, velocidade do N2A5 num outro intervalo. Deixa eu ver se eu consigo espaço aqui. Estou meio sem espaço. Então, vou tentar por aqui, a velocidade N2O5 nesse intervalo agora de, por aqui embaixo mesmo, ó, velocidade do N2O5 nesse intervalo de 400 a 700 segundos. Então, em 700 segundos a concentração aqui é 0,0061, então 0,0061 menos, em 400 segundos 0,0101 sobre o intervalo de tempo, ó, de 400 para 700 segundos, o intervalo de tempo delta aqui seria 300 segundos. Então vamos fazer a continha rápida. Pouco espaço aqui, né? Então seria assim, ó, menos 0,00, opa, tem um zero a mais aqui, 61, isso, né? Menos 0,0101, isso, igual, dividido por 300, acho que eu esqueci aqui de colocar o sinal negativo. Então isso deu 5,4 vezes 10 a menos 5. Deixa eu ver se eu fiz certo a conta. Deixa eu pegar aqui, ó, novamente, ó. Na verdade, deu maior aqui porque o intervalo de tempo é maior.
eu deveria ter pego o mesmo intervalo de tempo, então esse tem C aqui ele não está muito bem formulado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar em 300 segundos, que fica melhor. Então, em 300 segundos, de 300 a 700 segundos, o intervalo de tempo é o mesmo. Então, eu quero pegar aqui o mesmo intervalo de tempo. Então, aqui, 400 segundos, para comparar, né? A concentração aqui do N2O5 em 700 segundos, 0,0061, em 300 segundos, 0,0120. E isso aqui fica como? Vamos lá. Abro parênteses, 0,00, opa, 61 menos 0,012, fecho parêntese, e vou dividir aqui pelo mesmo intervalo, dividido por 400. Novamente, acho que esqueci de colocar o sinal de menos ali. Então, deu 1,475 vezes 10 a menos 5. 1,475 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. Então, eu quero que você note o seguinte, olha. Esta aqui é a velocidade média de consumo do reagente no intervalo de 0 a 400 segundos. Agora vamos pegar aqui o intervalo de 300 a 700 segundos. O intervalo é o mesmo, o intervalo nos dois casos é de 400 segundos. E essa velocidade média resultou bem menor, porque a velocidade média depende do intervalo que você, da largura do intervalo, como a gente viu, e também da posição desse intervalo. Se você está fazendo lá de 0 a 400 segundos, a concentração de reagente é maior, então a velocidade tende a ser maior. Agora, de 300 a 700 segundos, um tempo mais adiante, a concentração do reagente é menor, então a velocidade tende a diminuir. Então a velocidade da reação varia com o tempo, e regra geral ela diminui com o tempo. Agora, só para concluir aqui, preciso ver uma figurinha aqui que eu coloquei, só não estou vendo. Importante aqui, para concluir, sim, está aqui para cima essa figurinha. Para você entender o cálculo da velocidade média, como você está calculando a inclinação, digamos assim, de uma hipotenusa. Então, vou tentar fazer um desenho aqui. Ó, imagine, você quer calcular a velocidade entre, por exemplo, 0 e 400. Então, aqui seria como você pegar isso aqui, você monta 400 segundos, está aqui. Então, essa aqui seria a variação na concentração, e aqui a variação do tempo, e aqui é como se você tivesse uma hipotenusa. Obviamente não é reto aqui no gráfico, né? E você tem a inclinação da hipotenusa aqui, o coeficiente angular, que seria a velocidade da reação. Agora, pegando num outro intervalo de tempo, de 300 para 700 segundos, então de 300 para 700 segundos, opa, aqui pulou um pouquinho, de 300 para 700 segundos, deixa eu pôr aqui. Então aqui se repare que a hipotenusa já tem uma inclinação menor, né? Então esse cálculo de velocidade média é como se eu estivesse pegando a inclinação da hipotenusa, e essa inclinação que varia com o tempo, e regra geral ela é maior quando você tem uma concentração maior de reagentes, então no começo da reação. Então a velocidade é maior no começo da reação. Bom, a aula já está um pouco longa, por hoje é o suficiente, então até a próxima aula de cinética química, onde vamos tratar de velocidades instantâneas.